Então vamos para a nossa segunda parte. Nós estávamos falando na primeira parte sobre santificação. Ninguém verá a Deus sem santificação. Então é necessário sim que todos aqueles que estejam com Deus se esforcem em obedecer. Não importa o quão pano de imundície, trapo de imundície, como diz o apóstolo, não importa o quão trapo de imundície era a tua vida lá no passado, ou não importa. O que importa é quando você chega a Deus e você fala: Senhor, minha vida é um trapo de imundície. Todos sabem, não é nem oculto a ninguém. Porém, de hoje em diante, Senhor, eu quero que tu me santifique. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fui ou que eu sou. Eu me arrependo. De agora em diante, fazei de mim nova criatura. Limpa, Pai. Os meus pecados são vermelhos, escarlate, mas limpa, para que eles fiquem brancos como a neve em Yeshua, Jesus. Para que eu possa, Senhor, entrar nesse processo de santificação, obediência a Ti e às Tuas leis. Me ensina o Teu caráter, me molde segundo o caráter de Tu, Pai, e também do Teu Filho, Yeshua, o Messias. Então, o mundo prega uma santificação e Deus prega outra santificação. Na santificação, na cabeça do mundo secular, a santificação é você se isolar, né? Ir para uma montanha, se isolar. Ir para uma ilha, se isolar. Para Deus, isso não é o conceito de santificação. O conceito de santificação é você entrar num processo de obediência às leis, às instruções de Deus, que Ele ensina na palavra, no contexto original judaico, sem deturpações. Então, a santidade de Deus, ela também é medida, digamos assim, da forma com que você vai passar a se relacionar com o Deus, mas também da forma como você vai se relacionar com o próximo. Então, é muito importante a gente aprender com Deus a se relacionar com Ele, sabendo do que Ele gosta e fazendo aquilo para agradá-lo, porque não é um Deus carrasco, pelo contrário, é um Deus que ensina o que é bom, o que é correto. E por ser bom e correto, eu quero, né? Quem é que não quer só ter uma vida de acertos, de fazer coisas corretas, né? E também como vai se relacionar com o próximo. Então, Deus quer sim que a gente se relacione com o próximo da forma bíblica, da forma que Ele ensinou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, e vamos ler o verso 31, alguns versos depois também, que diz assim: quando o Filho do Homem, Yeshua, Jesus aqui está falando dele, né? Quando ele, Jesus, vier na sua glória, na sua segunda vinda, com todos os anjos, melahins, mensageiros de Deus, ele, Yeshua Jesus, se assentará no seu glorioso trono. Por que ele se assentará no trono? Porque Yeshua Jesus virá para reinar como rei. E todo rei tem as suas leis. Isso é muito anulado, né? Por algumas placas de denominações. Porém, não é apagado na Bíblia. Ele vem como rei para reinar. E todo rei tem suas leis. E quais são as leis? As leis que estão na Bíblia, de Bereshit, Gênesis até Apocalipse. Então, continuando, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Ovelhas na Bíblia, nós sabemos que são os obedientes a Deus. Aquele que buscam, lê a palavra de Deus, se esforçam em praticar e agradar ao Senhor. Os bodes já são aqueles que, pelo contrário, fazem o que bem entendem. Pode até falar que crê em Deus ou em Jesus, mas porém não vive como Deus quer que eles vivam
e nem se preocupa, né, em obedecer às leis. São pessoas que até anulam a lei de Deus. Para essas pessoas, bodes, elas é como se não existisse lei de Deus, é como se a Bíblia não existisse. Então ele vai separar as obedientes das não obedientes, as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Note que a visão de direita e esquerda na Bíblia é bem clara. Se você for ler desde o começo, você vai perceber que à direita, tanto é que Benjamim quer dizer o filho da mão direita. O filho da mão direita, aquele que está à tua direita, ele te serve, ou ele é discípulo teu. De alguma forma você reina sobre ele, à tua direita. Então nós que vamos estar à direita de Yeshua, Jesus, somos as ovelhas, os obedientes. Quem vai estar à esquerda são aqueles que fazem os desejos carnais do coração, fazem o que eles querem. E o coração é enganoso e eles vivem uma vida de engano, uma vida de errante. Porém, são chamados, então, por causa disso, de bodes. Verso 34. Então, o rei, Yeshua Jesus, como o rei, que tem suas leis, instruções e regras, dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas obedientes: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Veja, ele está confirmando aqui Bereshit, Gênesis, a criação do mundo. Não foi anulado. Não existe Antigo Testamento e Novo Testamento. É um testamento só. Você vê aqui em Mateus falando que quando ele virá na segunda vinda, tem um reino preparado desde Gênesis, Bereshit, desde a criação do mundo, que vai ser dado para os obedientes, para as ovelhas, como nós vimos, né? Toda a geração do justo, dos obedientes, começou em Adão. Se você não viu, veja esse vídeo também. Verso 35, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, quando que ele teve fome, sede? Quando o próximo, olha a santificação, quando o próximo precisou, teve uma necessidade, você foi lá e ajudou. Mas não é só ajuda, né? Não é só dar o que comer e beber fisicamente, mas ao sedento, fazendo discípulos a Deus, discípulos a Yeshua. O comer e beber aqui também trata-se da palavra de Deus. Lembra que Yeshua Jesus é a palavra de Deus que alimenta. Deus é o Deus que alimenta, que amamenta. Então o leite é a palavra de Deus, o pão, como Jesus, né, comparado várias vezes como pão também, é a palavra de Deus. Ele é água, né, rios brotarão da pessoa, rios de água viva. Yeshua é essa água viva, a palavra de Deus é água viva. Então veja que não é só fazer o bem em ações para pessoas necessitadas, mas também falar da palavra de Deus, alimentar os sedentos espiritualmente, trazer as pessoas para Deus, trazer as pessoas para o arrependimento. Todas as pessoas devem se arrepender, porque tiveram ou têm, dependendo do caso, uma vida que é como se fosse trapo de imundície de mulher. Então, note, todos nós devemos nos arrepender e sim, começar a ler a palavra de Deus e fazer somente o que agrada a Deus. A gente para de fazer o que nossa mente diz que é bom e é mal, porque olha, a nossa mente, com o nosso coração enganoso, já provou para mim e para milhares de pessoas que é em vão. A vida vai ser um ciclo vicioso de fracassos. Então, a gente aprende por meios duros, né? Após um tempo determinado de tanto fracasso, que a gente precisa sim da palavra de Deus, precisa sim obedecer a Deus e Ele muda, né, a nossa vida. Vamos fazer a terceira parte.